Quando a gente pensa sobre o mundo da moda hoje, a gente pensa sobre os criadores e as criaturas que trabalham com conteúdo de moda na internet. Esses posts patrocinados ou até mesmo as permutas são muito vantajosas não só para os influenciadores, mas também para as marcas. Aquela publicidade ali faz um sentido para você agregar valor à sua empresa ou então para você realmente converter pessoas para que comprem a sua marca. Por isso que para os influenciadores de moda chega uma hora que tem uma virada na carreira. Pô, se eu sou tão bom assim fazendo publicidade para outras marcas, e se eu fizer uma publicidade para minha própria marca? E assim, muitos criadores deixam de empreender só na própria criação de conteúdo, que no caso é também uma marca pessoal, para começar a ter uma empresa mesmo, geralmente uma empresa que tem a ver com seu nicho, no caso dos criadores de moda, uma empresa de moda. Esse caminho que nem sempre dá certo, mas beleza, é o que a gente vai conversar hoje nesse episódio do Rato Meu Roupa. Oi, eu sou a Gabi Fernandes e hoje no Rato Reu a Roupa a gente vai falar sobre marcas de influenciadores. E aí, Henry, você tem uma roupinha da Gica Badiquei, Jade? Eu deixei no guarda-roupa faz um tempo as delas e eu não acho mais o site pra comprar mais. Tu Que acha? loucura, né? Uau! Coisa doida. Eu sou Laila e eu também sempre tô atrás dessas grandes marcas e, poxa, parece que somem assim do nada, né? Tão estranho. De uma hora pra outra no Porque scroll. Parece que é tanto sucesso e, onde foi parar? A gente começou bem venenoso. Não sei se vocês estavam preparados pra esse balde de ironia que a gente jogou em vocês, mas vamos daqui. Acho que a gente pode começar, pra deixar o melhor pro final, a gente pode começar com influenciadores gringos e suas marcas, e aí a gente vai pros brasileiros, que é o que a gente gosta de fofocar de verdade, né? Quando a gente fala, vocês que são pessoas formadas em moda, quando a gente fala sobre marcas de influenciadores, a galera tende a dar uma torcida no nariz. E eu acho que isso se dá por uns 2 ou 3 motivos muito importantes. O primeiro deles é que às vezes as pessoas não têm o conhecimento né? São pessoas que falam de moda, trabalham com moda, mas são em outro lugar, né? Não é no lugar do fashion business, do entender realmente como criar uma marca de moda. E aí as pessoas que são da moda, às vezes olham isso com tipo, nossa, não acredito que essa pessoa só porque tem influenciador, só porque tem seguidor, tá fazendo uma marca de moda. É meio nessa vibe, né? Eu sinto que tem essa torção muito por esse caminho e principalmente por essa ideia de que o influenciador, e acho que isso ainda perpetua, mesmo que seja assim uma profissão e seja uma fortíssima comunicação, ainda tem essa ideia de que é uma pessoa que não tem muito embasamento, não tem muito estudo, não tem muito conhecimento, o que eu acho que não necessariamente, mas às vezes se aplica na realidade. E são pros dois lados, né? Eu acho que o influenciador acha que é muito fácil fazer moda e o pessoal da moda acha que é muito fácil fazer influência e trabalhar com internet e ambos se acham um pouco roubados. Quando um influenciador consegue fazer sucesso com a sua marca de moda, o pessoal da moda fica meio, poxa, mas podia ser eu, e por que não fui eu? E assim como o contrário também acontece. Ai, nossa, por que aquele cara tá fazendo roupa e tá fazendo tanto sucesso e eu que tenho muitos seguidores e tenho uma influência incrível aqui, poderia estar lá e não sou eu, sabe? Acho que rola isso, mas é bem complexo, eu acho também isso, porque depende da marca que a gente tá falando, do influenciador que a gente tá falando, do criador que a gente tá falando, então... E assim, infelizmente, a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas a gente tem péssimos exemplos de influenciadores que usaram muito mal a sua pretensa marca e a gente também consegue citar aqui vários exemplos de criadores de moda, de designers que não usaram bem a sua influência, a sua internet das coisas pra fazer a sua marca acontecer. Total. Perfeito. Eu acho que, inclusive, Henry, acho que esse ponto é super interessante olhando os dois lados da balança, principalmente porque acho que o influenciador, ele trabalha e muitas vezes, vamos ser sinceros, financeiramente ganha mais e consegue, inclusive, investir mais do que uma pessoa que estudou moda e quer fazer sua marca. Exato. Então, acho que é um pouco mais sobre... A gente realmente vai falar sobre esses exemplos, mas talvez unir esses dois momentos e que existe um conflito que talvez não precisasse, que talvez fosse o resultado para algo realmente de sucesso dentro disso. É, porque se a gente beber um pouco da fonte das marcas de beleza no Brasil, se juntar com o influenciador foi um puta de um sucesso, assim. Foi um case de sucesso, né? A Nina Secrets, a Boca Rosa, que começou com a Paiô, a Bruna Tavares, que também começou com uma empresa que eu não me lembro qual que é agora. Eu também não me lembro, mas Será que é Paiô ou não, né? Eu acho que era Paiô. Talvez, enfim, mas isso deu muito certo. E aí, a gente tem uma collab com o Tricotinho, inclusive a Henry está usando. Então, eu acho que isso é possível, assim. Eu acho que existe um lugar de colaboração, de fato. De colaboração e de você entender que você não tem autoridade sobre aquilo. Perfeito. Se tem autoridade, o influenciador tem autoridade sobre marketing, sobre entendimento do seu próprio público, sobre entendimento de como fazer uma propaganda que reverbere para aquelas pessoas que estão naquele lugar, naquele nicho, mas não necessariamente você entende de moda. Salvo
os influenciadores de moda que estudaram moda. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar com isso, uma das primeiras coisas que eu fiz vou estudar o negócio, tipo, do começo, porque eu acho isso interessante. E o curso que eu fiz de Fashion Business, ele era muito nesse lugar do tipo, então, gente, a gente tá aqui pra falar que não é fácil. E aí vamos mostrar todas as dificuldades que se tem para montar uma empresa e uma marca de moda. Porque é caríssimo. Muito. É oneroso, é muito trabalhoso, coisa, é muito trabalhoso. um empenho. São muitas camadas e acho que um pouco disso é que deve dar raiva também na galera da moda, porque são muitas e muitas e muitas camadas. Que dão a impressão que são facilitadas Que quando são você facilitadas, tá ali nesse da influência, quando você já tem esse dinheiro. Muito por causa da narrativa, né, de próprios influenciadores, que é tipo, a pessoa não mostra nada daquele processo, daquele processo criativo, da busca de referências, do entendimento de tecido. Mostra 3 fotinhos numa parede colada e aquele é o grande fazer moda dela, sabe? E de repente você tem uma marca, tipo, do dia pra noite, sabe? Tipo, não é assim. Pô, você vai lá e faz 500 mil pilotos e eles dão errado. E aí você tem que fazer de novo. A gente fez uma coleção cápsula com a Tricotin que teve... No total foram 6 looks, né? Isso. Acho que 10 peças, 6 looks. Que a gente pensou. E a gente demorou quase um ano. Bem mais do que a gente pensou que Muito mais do que a gente pensou. Isso porque o Henry já é formado em moda e a gente tava com uma empresa que nem a Tricotin, que é gigantesca, e foram uns queridos ao atender a gente. Mas só a regata, que é essa regata que o Henry tá usando, voltou. Que parece a coisa mais simples do mundo, A coisa né? mais nada a ver da história de fazer, voltou 5 vezes, se eu não me engano. Eu tenho vários pilotos dela lá em casa, assim. Então, é muito mais trabalhoso do que se faz parecer na internet. Eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe, que é, primeiro, a parte da beleza. Eu acho que ali eles conseguiram entender que a gente consegue pegar essa expertise e essas criadoras também conseguiram entender que elas não são 100% autoridade de tudo e deixaram a marca fazer acontecer. A gente tem casos que não aconteceram, mas tem isso. E tem esse ponto que você também trouxe com a Tricotin, que é, existe a diferença entre colaborar com a marca e assinar a marca, que E nunca ser a é dito. marca, exato. Então, existem influenciadores que lançam marcas e estão assinando, na verdade, uma marca e isso não é dito. Então, acho que eles não têm nem, talvez, essa ideia do quão demorado, difícil, realmente um pouco mais complicado do que se espera quando a gente fala de um influenciador que abriu uma marca do dia pra noite. Talvez pra ele foi do dia pra noite, mas não pra marca de fato que tá ali por trás, né? A gente tá fazendo esse ping-pong de voltando nas coisas, mas eu também lembrei uma coisa quando vocês falaram das influenciadoras de beleza. Eu não sou uma pessoa que entende muito do mundo de beleza, mas das influenciadoras que eu lembro, eu acho que as de beleza mergulham muito no mundo da beleza. Total. Muito diferente de quem mergulha no mundo da moda. Elas têm que ter muita conhecimento técnico, Exato. diferente do mundo da E moda. daí Até parece- porque a pele das pessoas tem risco, né? Exatamente. Então não pode dar uma merda. E daí parece que moda é muito fácil, então todo mundo é criativo, todo mundo vai lá e faz, e é isso, a gente tá cansado de ver marca que, nossa, é a marca do fulano influenciador, mas que a equipe trabalhou, trouxe 5 peças e disse, gosto dessa, gosto dessa, gosto dessa, é a marca do influenciador. Isso não é uma marca de influenciador, sabe? Isso ali tu Isso é tá uma assinatura. agindo como... tu tá assinando, sabe? Até porque é difícil, cara, tipo, pensa, tu é influenciador, por mais que tu estude moda, por mais que tu conheça moda, Tá fazendo 1000 coisas. tu tá fazendo 1000 coisas, e uma marca não é fazer a roupa, é isso, né? Tipo, tu pode se achar, nossa, eu tenho muito bom gosto, eu sei escolher roupas, eu sei o que é bonito. Não é isso que faz uma marca. Uma marca é a comunicação, é a roupa, é o desejo, PR, né? é o desejo, é como tu vai criar. Então, isso torna as coisas complexas e por isso a gente vê muita gente dando com os burros na água, sendo muito velho e falando com essa expressão. E lançando uma coleção só, numa marca que era pra ser uma marca. Exatamente. E daí Gastando virou uma milhões produção. e não tendo esse retorno. Acontece muito. Vamos começar falando de uma super influenciadora internacional que é quase impossível você não conhecer. Afinal, ela é a queridinha das queridinhos do mundo da moda, Chiara Ferragni. E ela tava nesses tempos aí num grande bololô de fofoca. Uma grande polêmica. Que o marido traiu ela traiu o marido, uma grande putaria, porque ela era casada, acho que era, né? Acho que separou. Era casada, separou. Com o FedEx. FedEx. FedEx é FedEx correio, é aquele né? que Mas FedEx com... FedEx é correio, perdão, errei. Mas sim, e eu achava eles um casal super, tipo, gente, casal lindo. Perfeito. Mas eles tinham, inclusive, essa grande coisa de ser o casal Margarina Fashion, né? É um casal Margarina Fest, total. Que não é Era uma aquela coisa casa tradicional que eles eram belíssima. muito cool e eles se amavam muito, todo mundo acreditava nisso e, poxa vida, grande polêmica. Gente, entre no TikTok, coloquem Chiara Ferragni e sejam felizes. Não, e eu É, amo todas e as polêmicas dela. Lembra a polêmica do Panetone? Aham. Eu gosto também do início da pandemia, que ela começou a fazer dancinhas. Foda. Mas o grande rolê da Chiara Ferragni, eu não sei nem se ela é a queridinha, mas ela é quase que ela cavou o... Acho que ela é muito precursora, Ela criou né? a blogueiragem, sabe? É Tipo, isso. ela foi...
quase que a number one dessas internacionais e que tava lá quase antes, desde o blog, assim, tipo, como a gente tem, sei lá, as blogueiras Camila raizíssimas Coutinho. aqui no Brasil, ela foi, mas ela teve, tipo, o The Blonde Salad, que era o blog dela, virou, assim, quase que a Vogue do momento, pra aquele momento da blogueiragem, e ela soube se fazer e se construir aí, porque ela tá riquíssima com tudo isso. Nos últimos tempos, realmente, é que a coisa deu uma degringolada de polêmica, e com comportamentos dela, e coisa de marca, e sabendo de dinheiro que vai pra cá e pra lá, o marido, os filhos, e... Mas se você pensar no tempo de carreira dela e as polêmicas, elas são até que... Ah, é. Não, imagina, certeza. eu acho que em Passam bem 2015 ela já era alguenzaço Super. e já tava super bem, sabe? Então... É porque ela começou o The Blonde Salad, que é esse blog dela, em 2009. Em 2012 ela começou no Instagram. Então teve até... Ela lançou o Instagram, né? É, praticamente. Teve esse gap até ela ir pro Instagram e as pessoas, tipo assim, consumiam muito. Ela era realmente esse lugar que o Henry falou da Vogue. Eram 30 mil acessos por dia, o que era muita coisa na época. Tipo, hoje em dia, tu vê 30 mil likes numa foto, você pensa que é nada. Mas naquela época, você tinha que digitar um site, tinha que ficar rolando um negócio. Tipo assim, era uma outra questão. Então, assim, 30 mil pessoas por dia era uma coisa... absurda e gigantesca. E a primeira aposta dela como empreendedora foi em 2010. Ou seja, 2009 começou o blog, a gata também não perdeu tempo, né? Em 2010 ela já estava lançando a primeira marca, que ela lançou uma coleção de calçados com o seu nome. E aí eu achei bem louco, porque calçado é uma parada muito difícil, assim. É tipo você querer começar com roupa de criança, sei lá, sabe? Tipo, você vai começar muito do zero numa parada que é muito complexa de fazer. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é esse local de estar um pouco à frente e aproveitar. Eu acho que ela é uma pessoa que sabe muito bem essa ideia da expertise da comunicação, de identidade, de identidade visual. Então eu acho que começar essa ideia com algo que é calçado, que talvez seja um pouco mais tranquilo de ser consumido, estar na Itália. Então, eu ia falar que ela também tem uma conjuntura muito legal por trás, que ela, tipo, ela tava no momento certo, na hora certa. Ela é italiana, ela é a cara da moda da Itália. Exato. É a menina loiríssima e que tava em todos os lugares. E eu amo que é o fashionista, mas é o fashionista daquela época, né? Que hoje a gente olha assim, caralho, o que era isso? É o batom snob, né? A gente riu um pouco, mas na época era tudo. Mas ela, eu acho que, tipo... de vez em quando a gente vê essas figuras surgirem, sabe? As figuras que, tipo, estão na hora certa, no momento certo e bum, sabe? Todo mundo compra isso. Ela deu essa sorte, ela era muito talentosa, ela era e é muito talentosa de negócio, de fazer a coisa acontecer e virou, realmente. Fez um rolê virar da blogueiragem pras marcas, pras coisas que ela vende, ela botava o dedo e virava ouro. E aí vem, assim, ó, a Chiara, ela é muito diva, porque em 2013... ela evoluiu, porque, tipo assim, foi uma coleção de sapato. Aí evoluiu pra Chiara Ferragni Collection, que também tem produto de beleza e também tem produto de vestuário. Então, assim, a gata, ela conseguiu vender da cabeça aos pés, cílios, inclusive, e tudo que ela podia. Como a gente bem falou aqui, ela é italiana e ela acabou, em 2016, abrindo várias lojas ao redor do mundo. Então, ela inaugura uma flagship em Milão, que é, tipo assim, basicamente uma das capitais da moda. Tipo, ela meio que lacrou nessa daí. Paris, Hong Kong e Xangai. E olha que interessante como ela evolui, assim como evolui o conteúdo. Ela começa no blog, então são looks, são fotos, sapatos. A gente vai para 2013, a gente já tem uma coisinha mais de tutoriais, YouTube, beleza, vou colocar junto. Então ali tem essa expertise de novo de, cara, comunicação e uma influenciadora que funciona muito bem, e quem sabe fazer isso consegue ir pra frente, sabe? Eu acho que isso é muito interessante, assim, nessa ideia da Chiara. Não tô colocando ela como uma grande gênia, tem uma grande equipe por trás disso, mas é interessante ver como essa... Mesma coisa que o Henry falou, como essa ideia de estar no lugar certo na hora certa e tendo a visão do que está acontecendo naquele momento, funciona pra você ir pra frente, assim, dar uma alavancada. Qual foi o grande ponto que você acha que pra ela rolou? Porque a gente vai falar de grandes fracassos aqui. Por que pra ela rolou? O que ela fez de diferente? Ou o que ela fez que as outras pessoas poderiam ter feito também? Eu acho que quando a gente fala dela, não tem como não dizer que é o pioneirismo que fez. Sabe, tipo, quando tu é a primeira pessoa a fazer, ela deve ter dado muito com cara na porta, porque ela foi a primeira. Imagino que, tipo, eu não conheço tanto o passadão dela, mas, cara, muita marca deve ter negado, ela deve ter negado muitos acessos, mas quando tu tá muito lá na frente, é tu que toma essas porradas, mas tu aprende muito com isso, sabe? E tu, né, acaba sendo precursora disso. E eu acho também que é essa pegada do início de ver o influenciador enquanto celebridade. Eu acho que ela é esse grande ponto. Então, sim, acho que ela foi muito atrás e tudo mais, mas acho que foi um momento em que começaram a perceber que, opa, essas pessoas da internet têm tanto interesse quanto as pessoas da TV, quanto os modelos, e acho que ela tem essa grande representação por várias facilidades.
loiríssima, padrãozíssima, e realmente muitos acessos, então por que não tentar apostar com ela? Então acho que não é uma questão de pioneirismo, mas é que é uma questão de mercado do momento, assim. Eu acho também que ela tem uma coisa muito semelhante com o que a gente vê com a Hold e com a Hailey Bieber, que é o Lifestyle. um pouco, e também mostra, tipo assim, ela vende aquilo que ela usa. Exatamente. Ela vende pra ela, né? Ela vende pra ela. Ela não vende num lugar, tipo assim, dá pra ver ela usando aquele sapato, ela usando aquele batom, dá pra tipo o que a Boca Rosa faz. Cara, Que é macetando a todo tempo usando os mesmos produtos. E é Só que eu acho que parecia um pouco mais fluido na época, né? mais fluido, Era aquilo, era esse momento em que, não estou vendendo para agradar vocês, estou vendendo para vocês serem eu. Exatamente. Acho que esse é o momento. E que a total. internet ainda não era tão escolada quanto a publi, quanto a saber Exato. que todo mundo tá vendendo alguma coisa. Mas sobre isso, sobre a marca vender o que ela compraria, normalmente é o que dá mais certo, tanto pra marca quanto pra influenciadores, quanto pra marca, pra criadores de moda que não são influenciadores, porque tu tá fazendo coisas pra ti, tu entende melhor daquilo, é igual a gente aqui começar a fazer, sei lá, roupa pra senhoras. É muito difícil da gente entender o que uma senhora gosta, o que uma senhora vê, só de uma visão de fora, assim, quando a Kiara tá fazendo roupa pra ela vestir, ela sabe os gostos, ela sabe o que fica bem e o que não fica bem. Normalmente quem segue essas pessoas se espelha muito nela, então elas também querem ser. Eu acho que é um efeito em cadeia da internet que já proporciona isso. Acho que a gente já pode ir pra nossa primeira polêmica, que é ainda de uma blogueira internacional, que é a Danielle Bernstein, que é uma gringa americana. Ela é fundadora e a pessoa por trás de todo o conteúdo do fashion blog e da marca We Were What. Ela começou sua carreira na internet em 2010, e ela se formou no Fashion Institute Technology em Nova York, ou seja, ela não é pouca merda. Porém, a gata, enfim, começou a fazer collab com várias marcas até que ela fez a própria linha de roupa, que é o mesmo nome do blog, We Were What. Só que em 2020, a marca da Danielle foi acusada de roubar o design de outras marcas de moda. E não é uma coisa nova, tá? Porque teve uma época que começou uns exposed da Shein e de outras marcas gigantescas, assim, que estavam roubando micro designers, assim, as pessoas que tinham, sei lá, 5 mil seguidores no Instagram. E eles pegavam essa estampa e pensavam, tipo, tá, ninguém vai reclamar porque essa pessoa tem 5 mil seguidores e, tipo, foda-se, vamos fazer camiseta a rodo com isso. Só que o negócio, justamente porque ela tem grandes holofotes, a coisa foi ficando pior pra ela e ela foi acusada de várias pessoas. Copiou estampas, cortes e estilos que já eram usados por outras marcas. Cala-te boca, não vou falar nada aqui sobre marcas brasileiras, mas tem muita marca brasileira que faz isso. Eu ia trazer um ponto super importante disso, que é, isso, estamos falando de 2010, né? O plágio, ele tinha já uma força ali de ser um plágio de fato. Hoje a gente tem uma questão, vou puxar isso porque eu acho que é interessante, que é a gente dá uma passada de pano pro plágio. Que eu acho que é uma coisa meio da sociedade. Que tudo é meio igual. Que é tipo, não, mas não é exatamente a mesma coisa, gente. Foi uma inspiração. E B, inspired by. Então, acho que isso é uma coisa interessante de ver, que lá atrás deu problema pra uma pessoa e que hoje a gente dá uma banalizada, e inclusive queria dar uma indicação, que é o @camefashiontips, que é um Instagram de moda que ela realmente traz essas questões dos plágios e que a gente vê, gente, marcas que a gente admira muito, tá? Não vou falar nome de nenhuma, não sou doida. Mas marcas que a gente de fato admira e fala, caralho, isso é muito foda. Marcas caras, tá, gente? E você vai ver, é tudo plágio, tudo cópia. Então esse é um ponto também. E aí não dá pra falar que é sobre ser influencer ou não. E aí, mais uma vez, e porque tô falando de polêmicas, e vamos falar de polêmicas mesmo, essa ideia de ela estudou no Fashion Institute lá em Nova York e também não significa nada, sabe? E a gente viu uma pessoa aí falando que estudou num grande instituto Maragoni que também não significa nada, né? Laila, então... você com dor de cabeça é outra mulher, sabia? Caralho, venenosíssima, meu. Mas acho que esse é um ponto interessante de... A gente tá aqui falando de influenciadores, o que dá certo e o que dá errado, mas às vezes não é exatamente sobre o influenciador, é sobre como isso se institui enquanto moda e criatividade. A gente vê hoje muito plágio, gostaria mais que as pessoas voltassem para esse momento em que o plágio era de fato um problema. É um problema da moda em geral, mas tem aquele famoso assim, tipo, cara, copiar, todo mundo se copia, as referências são as mesmas, todo mundo bebe das mesmas referências, mas, cara, tu copiar jovens designers é muito assim, sabe, crimes hediondos, porque, porra, quem tá no... Essa pessoa não está ganhando absolutamente nada, Exato. ela está apenas quem criando. tá cavando ali seu trabalho, criando, querendo fazer sua identidade, e daí vai uma marcona e copia, isso é muito foda. E uma marca que tem audiência, esse é o grande ponto também, né, isso. Essa parte do influência é importante, ele vai começar com voz.
Isso não vai muito longe no mundo dos influenciadores, porque eu já vi muito influenciador grande copiando influenciador pequeno. Perfeito. E aí, como é que tu prova, né? Mas tem a data, mas se você tem 400 milhões, outra pessoa tem 2 mil... Fica meio difícil. Ela tentou se defender e acho que só piorou as coisas porque ela foi tipo, gente, eu queria pedir desculpa, mas, sabe? E aí, abre aspas, a marca se inspira em tendências e estilos, mas não intencionalmente copia o trabalho dos outros, fecha aspas. O que eu achei icônico, porque ela falou assim, gente, a gente copia sim, mas não é com intenção. Veio em sonho pra mim. A gente tem a mesma. E foi revelado através do algoritmo. Exatamente. Parece que as desculpas não caíram muito bem, a galera não engoliu muito essa, e com razão, né? Porque bem palha, na verdade, bem palha mesmo. A pessoa tem um puta de um trampo pra fazer uma roupinha, pra pensar num corte diferente, pra não fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, vem uma garota, entendeu? E faz isso. Podre. Agora eu acho que a gente pode ir pra fofoca brazuca, que é uma coisa que a gente tá mais aqui. Que a gente gosta, né? Se a gente já tava assim no internacional. Que a Laila já fez questão de falar de 8 brasileiras e não era nem um assunto. Vamos daqui. A gente tem que começar... Se a gente começou falando internacionalmente de Chiara Ferragni, a gente tem que falar da nossa Chiara Ferragni. Que cada país tem a sua Chiara, né? E a primeira das primeiras, a que estava lá nos primórdios, a que estava com Prada na mão, abrindo o terreno, ela mesmo, Tássia Naves. Ela capinou. Ela capinou bastante. Ela precisou correr de saltinho. Pra que todos nós estivéssemos rolando nessa grana. Exatamente. Ela, como as influenciadoras gringas, né, iniciou a carreira no blog também. E lá nos primórdios, em 2009, ou seja, aqui com Chiara. Aqui. E no seu blog ela compartilhava inicialmente dicas de moda, beleza, lifestyle. Meio que era o que era... O blog era um grande mise-en-scène mesmo, tinha um monte de coisa ao mesmo tempo. O sucesso foi super rápido. E aí, em 2021, ou seja, foi um tempão aí, né? Ela surfou bastante na onda do influ mesmo e de parceria e de publi e focou nisso pra ganhar dinheiro, mas aí em 2021 ela decidiu aproveitar a sua influência e o seu público e ela começou a criar a própria marca, a T.Naves. O nome poderia ser melhor. T.Naves. O G.Fernandes seria uma marca linda, que não faz o né? menor Essa é sentido. linda daí. L.Marca. Gabi Modas. Terezinha Modas. Fernandes Fashion. Fernandes Fashion. Ai, mas aí podia botar que nem o da Fendi, que é um F. Ai, muito bom. Eu faria isso com toda certeza. A gente podia fazer um concurso de logos do Fernandes Fashion. Eu acho perfeito. A gente manda aí pra gente, por favor. Por favor. Mas ela teve um pulo do gato que pra mim é muito genial. Que ela não simplesmente chegou e... marca de moda. Ela fez o que a gente falou até agora, que foi a grande parceria com a Alto Giro pra fazer lookinhos pra praticar esportes. O que eu achei muito genial. Porque ela poderia ter ido na mesmice e fazer saltos e roupas bonitas e tudo mais. Só que eu acho que ela teve a sacada do tipo, cara, aquilo que eu uso não vai ficar acessível pro público. Porque ela usa marcas caríssimas. Então, não tem sentido ela usar uma brusinha, eu vender uma brusinha que ela não ia ficar usando no dia a dia dela. Porque a básica dela deve ser uma 1000, entendeu? E aí ela foi lá e colocou roupa esportiva, que é um pouco mais cara, obviamente. Não é que nem uma roupa que você compraria numa loja de departamento. Só que ainda é acessível pra várias pessoas. E ela pôde focar em outras paixões dela, em outro lugar no lifestyle. Então ela tem muita roupa de tipo... tênis, sabe? Roupinha pra academia. O que eu achei que foi achei que ela foi gigante, né? Essa aí eu achei que ela foi gigante. Eu acho que essa ideia de nichar e colocar, bom, o que dentro do meu lifestyle pode caber pra outras pessoas é realmente muito inteligente. Aí vem a expertise do influenciador. Total. Aí eu acho que esse é o ponto que realmente, dá pra chamar a galera, a pessoa vai falar, estou vestindo uma peça que a Tássia Naves usa e usaria, mas não necessariamente é, né, aquele top bufante que ela vai pra Fashion Week. Não, o rolê que a pessoa pode usar todo dia. Eu acho isso inteligentíssimo também. Ela foi genial, né? Ela fez uma canetada. Foi uma canetada, e eu acho que o que a Laila falou é muito inteligente também, do tipo, tem momentos que o influenciador brilha e a marca não consegue ver, e a gente precisa da ajuda do influenciador, e vai ter momentos do contrário, assim, eu acho que quando o influenciador faz sucesso numa marca de moda, é muito quando ele pensa nessas estratégias que unem moda e comunicação, porque ele sabe com quem ele tá falando, ele sabe o que dá certo, o que o algoritmo entrega, então... Esses são os momentos que essas collabs fazem sentido, sabe? E falando de blogueiras que abriram um caminho com um Pradinha na mão, a gente tem a Camila Coelho, que em 2024, ou seja, ano retrasado? Que ano a gente tá? Ano passado. Ano passado. Eu achei que a gente tava em 2026. Um beijo grande a todos. Estamos no futuro. Um beijo para o futuro. É isso mesmo. Em 2024, ela saiu na A-List do The Hollywood Reporter como uma das 5 influenciadoras mais importantes do mundo. Ela mesma, Camila Coelho, que eu achava icônico.
Aprendi muitas palavras em inglês com a Camila Coelho, porque via ela fazendo... Fashion Haul. Fashion Eu haul. aprendi Fashion Haul com ela. Eu amava os vídeos dela fazendo unboxing das coisas que ela recebia em casa. Gente, e que era um absurdo, assim, que era tipo, gente, thanks Chanel, we love you. E era tipo assim, 15 sapatos da Chanel. Eu pensava, caralho, por quê? Quero muito. E ela popularizou o formato aqui no Brasil, né? O Fashion Total. Haul e tudo mais já rolava na gringa, mas ela trouxe bem... Ela é a Anitta do Fashion Haul, Ela é a né? nossa Ela Pedro trouxe para o Álvares, né? Brasil. Pedro Álvares da moda, Exato. influência. Ela começou também lá nos primórdios, em 2010, e a gata lançou a própria marca não faz tanto tempo, se eu não me engano, uns 3 anos, a gente não tem essa info aqui, mas por aí, eu acredito. Não, foi antes da pandemia, viajei. Existe um mundo pós e antes da pandemia, não sei se vocês sabem, mas tudo bem. E ela fez uma parceria com a Revolve, looks belíssimos, muito nichados, né? Porque são, enfim, pequenos e tudo mais. Até porque a Camila Coelho é super pequenininha, né? Super fininha e tal. Então são looks pequenos, belíssimos. Eu acho que todos eles, sem exceção, ficariam horríveis em mim. Porque todos têm uns cortes, umas coisas que eu fico pensando, você precisa ter a barriga muito chapada pra usar um negócio desse. Mas, tirando essa questão de acessibilidade, que realmente não sei se foi uma grande questão ou não, vende muito, é caro e é gringo. Se eu não me engano, acho que vende no Brasil, mas é gringo. Mas é gringo, né? Tipo, o site todo é inglês e tudo mais. Foi uma canetada, acho que ela deve ganhar muito dinheiro, acho que lá fora faz muito sucesso. Não acho que seja pro público brasileiro. Não é para o público brasileiro. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Porque ela começa a sua carreira ali, principalmente YouTube, blog, muito sou uma brasileira que mora na gringa. E ela tem essa virada de entender que ela tem um reconhecimento gringo e ela percebe que ela consegue mais dinheiro no gringo. E o que faz muito sentido Quem não gosta de contando ganhar com em dólar. dólar, né? Quem não gosta de ganhar em dólar? Hoje, Então, eu acho que aí é um ponto que também, mais uma vez, a comunicação faz muito sentido, que ela fez toda a sua estratégia voltada pra galera de lá. Brasileiros, está aberto, mas é pra galera de lá. Total. E acho que isso faz sentido, inclusive, com o estilo das roupas. Que esses recortes, essas coisas que não é uma coisa tão brasileira. Não é. Eu acho que é, inclusive, Caimento, enfim. Eu acho que, inclusive, é quase que uma coleção pra um clubinho. Total. Eu tenho essa impressão. São peças para um clubinho específico de mulheres. São mulheres como a Camila Coelho, que Total. não são todas. E acredito que ela não tem a Inclusive. intenção de democratizar, assim, entendeu? também o que não acho que também seja é uma questão. interessante. Eu acho que faz parte da estratégia da marca. E, mais uma vez, uma pessoa que soube lidar bem com estratégia e seguir. Porque acho que eu sinto que também... A gente ainda vai falar sobre isso. Mas eu sinto que quando tem alguns fracassos, eles são muito focados em pessoas que tentaram agradar a todos. E isso é um pouco complicado, porque ninguém nunca agradou a todos. Mas nem Jesus. Se nem Jesus, exato. Mas acho que tem essa ideia de pessoas que queriam muito bombar e talvez seja essa ideia de, gente, vamos começar com calma. Total. Isso E faz muito entender e tentar fazer com que as coisas vão aos poucos. Acho que ela também teve essa pegadinha, assim. Tanto que lançou ano passado. Fiquei louca. Tanto que lançou há pouco tempo, relativamente, é novo. e a internet é muito esse lugar do agradar a todos, né? E daí tu vai pra uma Isso. marca e é literalmente impossível. Uma marca de moda é impossível agradar a todos, porque tu tem que escolher ali o que fazer, senão tu vira um, sei lá... Departamento. É, uma loja de departamento. Só Que seria bem legal, mas eu acho É. bem difícil também. Mas as influenciadoras, o mundo dos influenciadores está muito acostumado com esse agradar a todos, com o hate que vem do desagradar a quase todos. Exato. E daí isso se transforma num problema de marca, de internet, de marca de influência e acaba Total. dando o que dá. Tá aí a We Pink que não nos deixa mentir, né? É isso aí. O que as duas têm em comum, as duas brasileiras que falamos agora? Elas começaram já no mundo da moda. Os blogs eram sobre moda e falavam sobre isso. Acho que agora a gente pode falar de blogueiras que não começaram no mundo da moda, mas que tentaram se aventurar. Uma delas que a gente não falou aqui, que não é necessariamente uma blogueira, é uma atriz, é a Marina Rui Barbosa, com a Ginger. Ginger. Que tem uma grande equipe e parcerias por trás, né? A gente fala muito que a marca é dela, mas ela é uma das sócias. É isso. E acho que a Ginger começou acho que foi uma grande coisa quando começou assim, porque eles tinham uns moletons específicos e ela tirou várias fotos usando, e moletom laranja, aquela coisa toda, e, tipo, foi um grande sucesso. Hoje em dia, e é uma opinião super pessoal, não tenho dado nenhum sobre isso, eu acho que ela não tem muito uma personalidade. Você não entende muito a persona da Ginger, assim. É uma mulher rica, mas não tanto. Tem peças caras, mas também não é de uma qualidade absurda pra justificar aquele preço, então também fica meio assim. Eu acho a Ginger difícil de entender, assim, mercadologicamente, eu fico procurando um pouco sentido, assim, até porque quando tem, eu vejo muito isso e acho que talvez seja uma maneira errada de ver se a marca tá fazendo certo ou não, mas eu, enquanto consumidora, faço isso, que é quando tem uma promoção, os preços caem muito.
Tipo, é muito absurdo. Então, a brusinha... Isso diz algo, isso diz algo. Entendeu? Tipo assim, tava R$900 o vestido, agora você pode comprar por 250. É muito, né? Uau, ok. E a marca não tá dando, né? Ela ainda tá ganhando com os Exato. 250. Então, tipo, aconteceu alguma coisa aqui. Então, de mercado, é uma marca que eu não sinto tanto sentido. Tenho coisas deles, coisas que eu acho bem bonita, inclusive. Mas eu acho que falta uma persona de mercado mais forte. Mas olha que interessante, porque eu acho que a Ginger nasceu muito focada em imagem. E era a imagem da Marina Rui Barbosa. Eu acho que ela se apoia e faz um bom uso da imagem da Marina. Usa Mas não a influência, é da Marina, mas isso, não sim. é, sabe, Acho dela. que não tem essa impressão que a gente tem, por exemplo, dessas influenciadoras que falam minha marca, desculpa, minha marca e vamos falar sobre isso. Eu acho que ali a Marina é uma modelo. Tenho essa impressão. Vocês têm a sensação que ela não dá os pitacos, tipo, esse Acho que dá, mas esse não corte, tanto não. quanto... Mas não parece tão pessoal, Exato. né? E às vezes é uma escolha dela também, Exato. né? Total. Até porque, né, se a gente tá notando isso é porque ela deixou que isso apareça. Então, Exato. às vezes é uma escolha do influenciador de, tipo, cara, quero ser a cara disso, quero... Às vezes ela não tá tão envolvida no negócio, às vezes ela tá só dando a opinião dela. Escolhas de mercado de como seguir. E eu acho que, perfeito, eu só acho que tem essa ideia de ter perdido um pouco da personalidade, essa impressão, porque na minha cabeça, e por favor me corrijam se vocês acham que não, mas na minha cabeça começou com ela sendo muito a cara e macetando isso, e quando vê, ela sumiu um pouco. Eu acho. E aí perdeu essa ideia de, cara, é a Marina Rui Barbosa ali. E eu acho que, assim, acho que fazia parte da estratégia em algum momento ela dar uma afastada e tudo mais, só que como no começo isso foi muito macetado, a gente tem essa impressão de, ué, cadê? Onde foi parar essa personalidade que é a Marina Rui Barbosa? Que é esse também uma questão de trazer essa influenciadora como essa cara. Porque as pessoas procuram isso. Total, pra se identificar, inclusive. Né? Exatamente. Tipo, eu quero estar mais perto da Marina e vou querer comprar esse tipo de roupa. E se a cara de uma marca vira a personalidade dela, tipo, Boca Rosa e Boca Rosa Beauty. A Boca Rosa tem uma personalidade que, sabe, tipo... expansiva. Ela não precisa falar nada, tu sabe a Boca Rosa. Isso se reflete na marca. Se a gente tá falando de alguém que não tem tanta personalidade, que, tipo... é mais quieta, não é tão expansiva. Sei lá, muitas coisas. A marca também não vai ter muita personalidade, sabe? Caraca! E chulapa. Obrigada, Marina. Um beijo grande. Ela tá nos assistindo. Ela mandou um áudio aqui agora. Não ouve. Depois a gente vai tocar. Obrigada, Mar. E quando a gente tá falando de influenciadores que não começaram no mundo da moda, mas se arriscaram, é quase impossível não falar dela. GK. Obrigada, ela tava esperando esse... Agora ela lava a alma. Agora a dor de cabeça até passa. Eu amo muito esse momento. Ela que tem uma grande notoriedade nas redes sociais, tem muitos e muitos seguidores, fez e faz muito sucesso, é uma grande comediante, já teve programas no Multishow, já fez filme, já fez um monte de coisa, teatro, etc. É uma grande atriz e agora tá no mundo da moda e tá investindo pesado. E quando a gente fala investindo pesado, a gente fala de milhões mesmo, porque a mulher está usando muitas roupas caríssimas. Acabou de sair um desfile da Schiaparelli e do nada a mulher aparece uma semana depois com um vestido que estava na passarela, que a gente sabe que é caro, que a gente sabe que é difícil de conseguir. Porque além de tudo é isso, né? Ela tem um Pierre maravilhoso, ela tem o Pierre ali, Pierre, né? muito Pierre. mais... É que eu mudei, o Pierre, um pouco né? francês. Mas ali o Pierre dela o Pierre, é muito forte. Assim, eu gente. acho que às vezes tem coisas que, mais do que investimento de comprar peças, é o teu PR. Porque tem lugares que o teu dinheiro indo lá comprar não chega. Nada, né? Mas é o PR de fazer a coisa acontecer. E por todas as críticas que a gente possa ter a ela e a muitas coisas do que ela faz, que a gente com certeza tem, mas ela sentou em primeiras filas que muita gente não sentou. E não vai conseguir sentar como ela conseguiu. E isso é um trabalho de PR. Não vai conseguir sentar como ela... Só essa frase é maravilhosa. Caraca, Muito bonita. Mas fez parte desse caminho dela, que é um caminho que a gente viu poucas brasileiras da internet conseguirem. Como ela conseguiu e por que ela conseguiu. Outras a gente não vai falar sobre isso hoje, mas vocês sabem. Mas é bem doido entender esse lugar. Então, acho que esse é um ponto interessante. A GK, ela, além de tudo, ela se colocou em rebranding. Ela começa como comediante, ela é comediante, e ela se coloca nesse lugar de quero ter esse rebranding, ela investe nisso. E se eu não me engano, começou esse rebranding depois da primeira ou da segunda farofa, né? Foi assim, eu acho ela estourou muito, tipo, ela já era conhecida no meio, já tinha feito programa no Multishow, blá, 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 era uma grande humorista. Ela começou a ir pro mundão, assim, tipo, todos os brasileiros começaram a conhecer ela através da farofa. Que começou a sair um monte de site de fofoca, começou aquela coisa toda a ficar grande. E acho que foi depois daí que ela teve o rebrand, assim, de vou começar a pensar mais em coisas fashion, em imagem, total. E ela é um pouco da prova, não sei se é uma prova com fins de sucesso, mas
de como a moda muda as coisas, de como a moda tem esse poder de construir carreiras, tem esse poder de mudar a imagem das pessoas, de dar acesso para as coisas. Porque... Acho que esse é um grande ponto da GQ, assim, porque por mais que existam muitas e muitas críticas e ela enfrentou isso ao longo desse período em que ela tentou esse rebranding, ela conseguiu esse rebranding. Hoje ela não é tão criticada quanto ela era antes. Mas não se nega que, mesmo durante todo esse período que tava todo mundo, gente, que coisa ridícula, que roupa ridícula, porque as pessoas estavam fazendo isso. Até porque, muito fora da bolha, ela estava apresentando para uma audiência completamente não interessada em moda. Ela estava apresentando informações de moda para essas pessoas e elas não gostam. E ela insistiu nisso. Mesmo com isso tudo acontecendo, ela ainda tinha todos esses acessos. Então acho que esse é um ponto que realmente a moda, ela é de certa forma até política, porque traz esse momento em que ela fala algumas coisas que hoje são vistas de outra maneira, porque ela tem uma imagem diferente. Total. Então acho que esse é um ponto... Mudou muito a vida da GQ, inclusive até de ela ser perdoada por algumas questões. Acho que essa imagem de moda, essa imagem mais polida dela agora, faz com que ela seja perdoada mais facilmente. Mas não consegue também limpar. Não consegue. Tipo, a moda ajuda em muitas coisas, mas ela não vai limpar personalidade, limpar caráter, limpar essas coisas todas. É aquilo, né? Tipo, botar uma roupa bonita numa pessoa faz ela te convencer a fazer muitas coisas, mas assim, não apaga tudo. Exato. Eu acho que a gente tá falando aqui sobre o contexto dela na moda, né? E é sobre isso que a gente vai se ater aqui. A gente não vai muito pra outros lados, enfim. E acho que um dos erros dela na moda, ao meu ver, de novo, enquanto uma pessoa que cria conteúdo e apenas isso, foi essa grande mudança muito rápida e foi literalmente do dia pra noite, assim. Eu lembro que ela fez um grande fashion film, eu acho, ou fez eu não sei, um editorial, alguma coisa assim. Então ela tava no dia anterior fazendo palhaçada e de repente, pá, Lucão. E muitas peças caras, e unboxing de coisas caras, e comprando bolsa de pombo, e tipo, uau! O público dela fez meio tipo, Mona, você tá maluca? Acho que foi meio nessa vibe, sabe? E foi muito nesse lugar do zoeira, sabe? Tipo, nossa, ela tá usando uma bolsa de pombo, kkkk. Tipo, uma bolsa caríssima, se eu não me engano, não é da Loewe, é do... É do Jonathan Anderson. Jonathan Anderson, acho que é. J.W. Anderson, acho que é isso. Mas assim, foi uma das coisas esquisitas que ela usou. Depois ela começou a pegar umas outras peças meio que nessa vibe. E fazer 500 unboxing disso e tal. Então acho que essa mudança brusca, eu acho que foi muito chocante, assim, pra galera. E acho que foi talvez por isso que demorou tanto pra engrenar ela no mundo da moda, sabe? Acho que foi um pouco mais lento justamente por causa disso. E aí, depois de algum tempo... Quando ela já estava aí tentando se inserir no mundo da moda, em novembro de 2022, então no mundo ali semi-pós-pandêmico, ela começou a lançar a sua marca de moda ao lado do seu sócio Felipe Dutra, que também já trabalhou com a Jade Picon. Jade Picon, que vale aqui a menção honrosa, Jade. Não sei se existe ainda. Não existe. Existe ainda. Mas, mais uma vez, entra nesse local de... Parece que dá uma afastada. Parou-se de falar, parece que dá uma afastada. Não sei se ela usa tanto as roupas também da Jade, a própria Jade, né? E aí a GK lançou o Gica by GK em novembro de 2022 com um mega desfile. Vocês lembram desse desfile? Eu lembro de um dia que não dá pra esquecer. É um dia que realmente não dá pra se esquecer. Detalhes desse desfile. Virou feriado, né? Virou feriado. Foi inspirado... Vocês estão sentados? Foi inspirado no Victoria's Secret Fashion Show. Isso mesmo. Então tinha música ao vivo. Tinham várias pessoas, influencers desfilando. Tinham várias pessoas assistindo, dançando. Então foi assim, um grande mise-en-scène, um grande quiprocó. A minha avó tinha uma frase pra isso, que era: só faltou jogar uma lona. O negócio do nada virou um circo, galera. Tava tipo assim, uou, que loucura. Era na... Ai, gente, a gente ficou louco na pandemia, né? Literalmente. Porque era numa época que a gente conseguiu reviver. Eu não sei como isso aconteceu. Gente, alguém que, sei lá, desenterraram o Tumblr. Não sei o que aconteceu. Mas a gente conseguiu desenterrar o tie-dye. Ai, sim, isso foi um aconteceu. Grande erro. Foi. Foi a culpa parede de Manu Gavassi um pouco. Foi a parede de triângulo e o tie-dye que a pandemia... Total. E a franja, gente, né? Toda vez que o tie-dye volta, ele volta com uma certa constância, você pode ter certeza, a gente tá com grandes problemas. A qualquer momento o tie-dye vai voltar culpa e aí vocês disso, já sabem. Eu adoro ela, mas culpa disso é de Manu Gavassi. Eu vou que concordar. utilizava tie-dye no BBB. Vou concordar. Mas beleza, vamos daqui. Aí isso aí voltou. E a coleção da Gica by GK era basicamente tie-dye, né? Biquíni tie-dye.
Biquíni Stadai, moletons, era tudo Tie-dye. mesmo estampa. Tudo muito da mesma estampa. E tinha Era muito, bastante gente, comercial, gente. Acho que essa É, isso, e total. tudo bem. Era bem trend, assim. O Bem que tava trendy, vendendo trendy. naquela semana tava no Desfile. Exato. A gente tá aqui falando e rindo de muitas coisas, porque realmente foi um momento histórico. Mas, cara, a gente não pode negar uma coisa. A gata soube fazer barulho. Todo mundo falou Caramba, disso. total. Foi um grande buzz, é isso. E assim, numa época que a gente tava órfão, entre muitas aspas, de Victoria's Fashion Show. Victoria's Secret Fashion Show. Estávamos um pouco órfãos. Então, e é isso. E mais uma vez, caiu nesse local do meme. Mas eu acho que naquele momento ela já entendia que isso era o que estava acontecendo, sabe? Mas assim, sucesso de visualizações nem sempre é sucesso de público. Perfeito. Exato. Temos este pequeno detalhe. E aí, de novo, a minha opinião, que vale de nada, vocês podem jogar no lixo se vocês quiserem. Eu acho que um dos grandes fracassos, digamos assim, porque foi muito hateado na época, a galera, tipo, não viu muito sentido e falou bastante mal, na verdade. E não foi pra frente. Não sei se Gica by GK existe hoje, acredito eu que não. Posso estar falando uma merda. Eu juro por Deus. E olha que eu sou muito fã desse momento. Eu nunca mais ouvi falar de Gica by GK. Então eu acho que não existe mais. Eu acho que um dos grandes erros foi ela não estava usando aquele tipo de roupa. Ela fez um rolê extremamente comercial. Nossa, mas amiga, ela... de tantos erros. Caraca, Não, calma. Cara, eu e o Henry, a gente fez assim, ó. Gente, vocês estão procurando processo, vocês sabem, né? Os dois estão procurando processo. E eu vou tirar meu nome da empresa. Vão ser só os dois processados. Não, eu acho que ela tava num lugar que ela tava num rebrand gigantesco, tipo, comprando as coisas mais caras do mundo. E aí, do nada, a gata quis convencer a gente de que a onda era moletom tie-dye. E aí, eu acho que não rolou uma propaganda muito bem. E aí, do nada, depois, eu acho que começou a viralizar um shortinho dela. Vocês lembram dessa fase, dessa época? Ai, gente, vocês perderam muitos detalhes importantes. Ela tinha, tipo, uma cuequinha, assim, um shortinho curtinho, que ela usava muito. E as pessoas começaram a zoar. Lembrei, sim. Aí, fez vídeo com outros influenciadores falando que roubaram um shortinho, blá, 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 não sei mais o quê. E, de repente, ela lançou esse shortinho na marca. Sim. Então foi umas coisas que, tipo, isso Nossa, aqui amiga, não fez... Amiga, eu sou muito fã de Gica by Gica by GK. GK. Eu sou muito fã. era Amiga, fã, meu né? TCC sobre Gica by GK. Incrível. Tá, E dá um bom agora que eu dei a TCC. minha opinião, longe de processo, qual é a opinião de vocês sobre os erros da marca? Eu só não... Não, eu acho que assim. É que eu achei muito engraçado tu Só foi puxar isso, porque surpreendente, eu jurei que tu ia falar qualquer outra coisa. É só Nossa, isso. venenosos, né? Não, mas é porque as estratégias dela. Cara, eu acho que a Gica by GK é um grande nome é muito bom, resumo. Gica by Não, é GK. tudo O falar. nome é Gica by perfeito. GK é muito bom de falar. Mas o rolê. Ela é um grande resumo do quando um influenciador tenta fazer uma marca de moda e ele entende muito de influência e pouquíssimo de moda, Perfeito. sabe? Uau. Porque é isso, fez barulho, tava todos Visualizações no topo. visualizações no topo, tinha muita gente falando, tinha muito influenciador lá, todo mundo queria participar desse momento, mas não tinha moda. Não, Gente, exato. mas desculpa... Era quase ela criou um momento de influência Ela e criou, usou a moda como plataforma, Perfeito. não era Ela criou um uma encontrinho. Ela fez um encontrinho. Desculpa defender a Gica by GK, mas aí não é culpa do sócio Felipe Dutra, um pouco? Que Eu não acho era que- o cara que trouxe o expertise da marca, porque o entendimento é uma marca de influenciador. Alguém que entende de marca e alguém que entende de influenciador. Não era pra alguém falar então. Eu achei uma ótima pergunta, mas aí vem um outro momento que é, mais uma vez, estratégia. O quanto era uma questão de... Era Vamos pra, ser, testar. era pra ser só uma linha comercial e a gente quis fazer um evento e quando veio virou isso tudo. Pode ser também. Porque a gente nunca se perguntou sobre isso. Ela tinha pretensão de ser uma grande marca? Ou Perfeito. era só Exato. aquele mise-en-scène e Perfeito. pronto? Exato, é isso. A gente tá partindo Perfeito. também, a gente tá rindo aqui e fazendo brincadeira, partindo do pressuposto que ela criou uma marca de sucesso, que fazer moda é moda, tipo, e daí realmente as coisas ficam um pouco difíceis de se entender nesse meio tempo. Mas a gente não sabe se aquilo era uma ação, se aquilo Exato. era algo que... O que me pra aproveitar parece, o momento. inclusive agora falando tirando julgamentos e sendo menos cobra, é que era isso, era uma ação de uma influencer e não uma marca de moda, entendi. me parece. Se a intenção era fazer uma marca de moda, não deu certo. Tá. Se a intenção era fazer um evento de influenciador, Deu arrasou. certo. Sim. Talvez tenha sido isso mesmo, porque foi um lugar bem... Quase saindo da pandemia ali. E a gente tinha o quê? A gente tinha isso. Era essa ideia de era o Pedro Sampaio cantando, que era o Total. grande momento. Esse Era vídeo a é tão Vanessa bom. Lopes, que era um grande momento. Era a total. Letícia Muniz, que era um grande momento. É. Então, o que me parece é que parecia muito mais esse grande evento de influenciadores do que, de fato, para vender peças. Obviamente, eles queriam vender peças, mas acho que ela mesma não pareceu estar, ou não me lembro dela tentar parecer com que aquilo fosse, poxa, essa é a minha grande marca de moda, meu sonho de vida.
Acho que parecia um grande, gente, hoje tem um evento bem legal. Perfeito, eu acho que assim, a gente já falou por quase 2 horas, então acho que pra gente encerrar o papo, e acho que é uma coisa importante da gente falar, influenciadores digitais estão cada vez mais no mundo do empreendedorismo, e é uma coisa que não vai parar, inclusive acho que só vai aumentar. Trouxemos alguns dados muito importantes sobre isso, que 50% dos internautas brasileiros compram produtos indicados por influenciadores. Esse número varia de acordo com as faixas etárias. 75% dos jovens de 16 a 24 anos acompanham influenciadores digitais nas redes, 62% dos adultos de 25 a 34 anos e 40% de 35 a 54 anos acompanham influenciadores. É uma galera que já tem grana, ali pelo menos do 25 em diante, é uma galera que já tem bastante grana. Então, investir em influenciadores ainda é um bom negócio. Não sabemos por quanto tempo, não quero nem jogar contra a minha própria classe, mas é verdade, né? No mundo que a gente vive aí, onde quem joga no Tigrinho tá fazendo aí milhões por semana, e quem trabalha de uma maneira decente e ética, às vezes não tem tanto trabalho, né, gente? Aquelas do nada que começa a desabafar. Mas às vezes é verdade, até quando isso aí vai, a gente não sabe. Então, até esse lugar de fazer o próprio negócio, às vezes é uma segurança para esse influenciador que tá vendo aí o mercado cada vez mais sucateado, cada vez mais cheio de gente, cada vez com menos oportunidades de negócio dentro do próprio nicho, né? Eu acho que esse é um ponto perfeito, só pra trazer. As pessoas ainda confiam em alguns influenciadores para comprar suas necessidades ou seus consumos. O que eu acho que o influenciador muitas vezes faz, e aí pra mim é o que dá errado, é ele indicaria aquilo que ele tá vendendo. E às vezes parece que não. Ele usaria aquilo, às vezes parece que não. Parece que quando a pessoa usaria e ela indicaria, vai pra frente. É que nem aqueles vídeos que viralizam direto no Alto Leblon, né? De que as gurias estão, tipo, tomando um negócio e a bagulho tá fechada, exatamente. Copo, enfim. Então, realmente, a culpa da descredibilidade tá certo? Descredibilidade dos influenciadores é dos próprios influenciadores. Então, também não tem como a gente reclamar muito, né? A questão é que este episódio inteiro não foi pra gongar ninguém, não foi pra falar mal de ninguém, até porque isso a gente faz com a câmera desligada. O que a gente veio fazer aqui é trazer informação de moda pra vocês e de negócio, porque isso aqui diz muito sobre o mercado de moda atual. Exato. O último disclaimer que eu queria fazer, aquele, né, tipo, o último disclaimer que eu amo todos. O último disclaimer que eu queria fazer é que tem uma coisa muito louvável em todas as marcas de influenciadores, que é as pessoas foram lá e fizeram. O que um monte de gente fica sem fazer. E os erros, entre muitas aspas erros, ficam mais escancarados porque essas pessoas têm grandes audiências. Tem um monte de marca errando tão ou pior, de forma pior do que isso, só que não tem tanta audiência, não viram notícia, não viram chacota, e esse é um outro rolê. Mas todas essas influenciadoras que deram certo, que não deram certo, foram lá e fizeram, empreenderam de uma forma muito genuína e, porra, que bom, sabe? Mas é isso. Elas têm audiência e daí a coisa vai pra esse outro lado, mas acontece do outro lado também. Perfeito. E aí fica a pergunta pra vocês, já compraram de alguma marca de influenciador? Preferem comprar? Gostam de comprar? Acham mais seguro comprar? Querem comprar da minha? Eu vou deixar o link aqui. Aquela do nada lança uma marca. Por favor, comprem nosso merch. Aquela do nada, não temos ainda, quem sabe um dia. Contem se vocês querem, por favor, digam que sim. É isso, um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau! Esse foi o episódio Marca de Influenciadores do podcast O Rato Roeu a Roupa. Esse podcast é produzido de maneira independente por Laila Mafra, Henry Moy e Gabi Fernandes. Direção geral por Gabriel Vaccaro, captação por Gabriel Vaccaro, assistência de produção, Gabriel Vaccaro. Roteiro por Esté Marques, edição e pós-produção Casa Morocha. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!